Olá, oitavo ano, chegamos a mais uma aula e hoje nós vamos dar início à nossa aula estudando os termos integrantes da oração, os complementos verbais e complementos nominais, certo? Nós estudamos os termos essenciais da oração de início na primeira etapa, quando vocês viram, não é, que os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado, né? O sujeito é o que a gente diz de alguém, não é? E o predicado é tudo aquilo que a gente diz de um determinado sujeito, de alguém que a gente fala. Então, a partir de agora, estudaremos os termos integrantes, os que integram a essa oração. Nós vamos ver quais são esses termos, não é, que se integram, que se aliam a essa oração. São termos integrantes da oração aqueles que completam o sentido de outros termos, verbos e nomes, que exercem essas funções são os complementos verbais, ou seja, os objetos direto e objeto indireto, que são complementos complemento nominal e o agente da voz passiva. Complementos verbais. Vamos ver quais são os complementos verbais. Podem observar aí no livro de vocês, na página de número 10, certo? Os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Você já sabe que os verbos da língua portuguesa podem ser transitivo ou intransitivos. Os verbos têm o sentido completo e não precisam de complementos. São classificados como intransitivos, já que os que precisam de complementos são chamados de transitivos, VT, não é? Em outras palavras, os verbos transitivos, eles precisam de complementos verbais. E a seguir, veremos a natureza de cada complemento verbal. Sobre a chamada da manchete principal, lá da folha, onde nós estudamos, faça o que se pede. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento da sua história. Identifique o sujeito e o verbo dessa oração. Vocês vão dizer aí qual é o sujeito, qual é o verbo. Na letra B, agora, copie as frases apenas até o verbo responda. Esse verbo ele precisa de complemento para fazer sentido. Será que ele precisa? Em caso de afirmativo, qual é esse complemento que tem aí, não é? Vocês vão dizer o que é que está pedindo para complementar essa frase acima. Letra C. Alguma preposição entre os verbos. Gente, preposições. As preposições. Nós temos que ver quais são as preposições, certo? Todas as vezes que a gente for falar, a gente tem que ver. Por exemplo, nessa frase, a cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Tem aí uma preposição? Vocês vão observar direitinho, certo? D. O objeto direto. Quando o complemento é ligado a um verbo transitivo de forma direta, isto é, sempre sem preposição, ele é chamado de objeto direto. Atenção, pessoal, vamos deixar claro aqui uma coisa. O objeto direto, ele pede complemento sem o auxílio da preposição. Ele não pede, sabe, preposição. Então, o objeto que não pede complemento, ele é chamado de objeto direto. O verbo que pede esse tipo de complemento, ele é chamado de
transitivo, é chamado de verbo transitivo indireto, certo? O que pede complemento. Veja aí que temos outro exemplo, ou seja, o intransitivo não pede nenhum complemento. O objeto direto pede complemento sem o uso das preposições. E o objeto indireto pede complemento com a ajuda das preposições, certo? Vamos ver aí. Veja outro exemplo extraído de uma das chamadas das folhas. Sujeito, lá em cima, a prefeitura já inaugurou a faixa exclusiva para ônibus. O predicado, faixas, o objeto direto que temos aí, né? De faixas. Pediu, temos aí a preposição de, não é isso? Pediu um complemento. O objeto indireto, vamos ver agora. Agora leia esta frase, inspirada na fotolegenda do PP da Folha de São Paulo. A viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia de chegada do corpo de João a Brasília. Qual é o sujeito e qual é o verbo dessa oração? Qual é o complemento desse verbo? Vocês vão transcrever aí. E aí nós temos aí na frase nós temos um acraseado. Esse acraseado, ele tem sempre o som de que alguém lembra direitinho quando a gente usa um acraseado. Ele é substituído pela preposição para, não é isso? O complemento do verbo assistir é direto ou indireto? Justifique a sua resposta. Temos um quadro aí abaixo que a gente vai ver o seguinte. Quando o complemento do verbo transitivo se liga ao verbo com a preposição, ele é classificado como objeto indireto. O verbo que pede complemento indireto é chamado de verbo transitivo indireto. Isso eu falei atrás, dando a explanação, né? Agora aqui a gente só confirma de fato como realmente ele é pedido, não é? Então veja, aqui temos outro exemplo. Sujeito, as cidades precisam de mais planejamentos no trânsito. O verbo que pede complemento, né? Nós temos aí de mais planejamento no trânsito, que é o objeto indireto, que é o complemento, o predicado, né? Planejamento. Releia esta frase e faça o que se pede. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. As cidades precisam de mais planejamento no trânsito. Vocês vão circular os complementos de cada frase. O que é o complemento? Que veio depois, acrescido, acompanhado ou não, né? Se tem preposição ou se não tem preposição. A que classe gramatical pertence essas palavras que tem aí? Será que pertence à classe gramatical dos advérbios, das preposições, dos substantivos? Certo? Vocês vão descobrir, circular e vão dizer a que classe pertence. Ou seja, a que classe gramatical, onde é que ela está? Essas frases acima. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento da história. Elas estão pertencentes à qual classe gramatical? Vocês vão estar aí explicando, certo? Direitinho a que classe elas pertencem. E aí a gente vai na página 12. A gente vai para o núcleo dos complementos verbais. Comumente,
Os complementos verbais são formados por mais de uma palavra. Quando isso acontece, há sempre uma palavra mais importante que vai constituir o núcleo desse complemento, o qual é um substantivo. A pergunta lá atrás está fazendo a menção, perguntando a que classe gramatical pertence. Creio que quando vocês lerem essa questão aqui, vocês vão entender o seguinte, que lá, o núcleo de lá, desse complemento, o qual é um substantivo ou uma palavra substantiva, que nós vamos ter lá, dessa palavra, que traz o exemplo já da resposta em questão. Vamos ver aqui os exemplos. Shows, peças, filmes e amostras abordam a cultura negra na cidade. Muitas ruas e avenidas precisam de reparos, de consertos de reparo. Leia as frases a seguir e faça o que se pede. Ninguém o escuta, ele não me obedece. Identifique em cada oração o sujeito e o verbo e o complemento verbal de cada uma. Reescreva as frases substituindo os complementos por termos equivalentes, mantendo o mesmo sentido. E aí nós temos aí embaixo objetos direto e indireto como pronomes pessoais, oblíquos e átonos. E aí a maior parte dos pronomes pessoais oblíquos podem ser empregados como objeto indireto ou como objeto direto, conforme a transitividade do verbo. E aí nós temos os exemplos aí, certo? Ela o ama, objeto direto. Ele, você, dependendo do contexto. Ele o ama vai depender do contexto aí, né? Se é do masculino, se é do feminino. A professora nos explicou o assunto. Explicou. É um objeto indireto, né? Nós temos aí nos. Nos é um pronome oblíquo. Os pronomes o, a, o, de, as, e suas variantes, lo, lá, luz, las, nu, na, nu, nas, funcionam como objeto direto. Eu encontrei os meninos. Os meninos aí é o objeto direto. Eu os encontrei. Usei também um pronome. O pronome lhes funciona sempre como um objeto indireto, ou seja, sempre traz um complemento de tudo isso aí. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as e lis. E aí, na página de número 13, leia a tira a seguir e responda as questões. Vocês vão aí agora explicar o efeito de humor da tira. Depois vocês vão ver os elementos presentes nos quadrinhos aí. Se tem linha cinética presente no quadro. O que ele indica aí sobre os hábitos, certo? E veja aí em que estilo, se é verbo de ligação, se é verbo transitivo direto, se é transitivo indireto, se é objeto direto. Se é transitivo direto, logo o objeto vai ser, se for verbo de transitivo indireto, vai ser o objeto. Então aí vocês vão marcar no quadrinho. Qual é a classificação sintática? Ele é o quê? Um objeto direto, indireto? Quem é o personagem? Rathvuller. Leia o texto ao lado e responda as questões a seguir. No demais, né? Encerramos na página de número 14, dando continuidade à atividade, que vai falar sobre os verbos de ligação, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E vamos dar continuidade. Na próxima aula a gente continua. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem
me chamar lá que eu tiro a dúvida com vocês, certo? A gente tira a dúvida para que o assunto seja realmente muito mais explorado. Qualquer dúvida, eu estou aqui para responder. Que vocês tenham todos uma excelente aula.